Olá, eu sou o Neto de Paula e é muito bom ter você aqui mais uma vez assistindo esse vídeo aqui no Mapa do Dinheiro. Hoje nós vamos falar, continuando, sobre a crise e os efeitos, as situações que ela tem causado. Teve um vídeo passado, nós falamos um pouco sobre focar na solução e não no problema. Como que você pode tirar proveito desse momento que nós estamos vivendo? E o foco do vídeo anterior, se você acompanhar ele aqui em cima, tem o link direto, você vai ver que nós falamos sobre estudos, sobre como ser produtivo nesse momento onde muitas coisas estão paradas, estão paralisadas. E hoje o nosso foco vai ser o que fazer para eu ganhar dinheiro, uma renda extra nesse momento de crise. Acompanhe o vídeo até o final e tenho certeza que você terá um insight que vai poder ajudar no seu bolso no final do mês. Eu vou começar falando sobre a situação do nosso país e algumas coisas que já aconteceram que realmente teve um impacto muito grande na economia. A primeira coisa que eu quero falar, algumas ações relacionadas ao coronavírus, é que as instituições de ensino foram fechadas. As escolas, as universidades, elas tiveram que cumprir um decreto para não multiplicar o vírus. Então essa foi a primeira ação das autoridades, que as instituições de ensino, as escolas e universidades, que elas fechassem. Isso foi o primeiro momento. O segundo momento, a segunda ação, foi que algumas empresas da prestação de serviço ligadas a eventos também não pudessem realizar as suas atividades normais. Não teve um decreto específico a empresas realizadores de evento. As ações do governo foi falando de aglomeração de pessoas e limitando a quantidade de pessoas em um ambiente só. Naturalmente, isso impactou muito nas empresas, nas organizações, nas instituições que precisam de pessoas para gerar faturamento, que precisam de pessoas para executar a sua atividade normal. Lógico, isso afetou muito o caixa dessas empresas e com isso vai gerar várias consequências que eu vou falar para vocês um pouco mais para frente. Uma outra ação que aconteceu foi os comércios. Os comércios tiveram que fechar e isso teve um impacto muito grande na economia local, nas cidades, no estado e no país. Porque não tem venda, não tem comercialização, não tem negociação, não tem circulação de dinheiro. Primeiro aqui, nós não estamos discutindo que foi uma ação boa ou uma ação ruim. Estou falando no ponto de vista de um economista. Estou falando em relação às empresas, estou falando em relação à renda familiar, aos salários. Estamos falando em relação à consequência que isso pode gerar voltado para o lado da economia. Então os comércios tiveram que fechar suas portas. E nós sabemos que o comércio é um setor extremamente forte na economia. Principalmente falando de algumas cidades específicas. Muito bem. Outra ação que está acontecendo são as indústrias. As indústrias estão tendo que liberar os seus colaboradores, os seus funcionários. E tenho certeza que você já deve ter escutado aí que uma grande indústria da sua cidade, que tem 500, 1.000, 1.500, 2.000 funcionários, tiveram que entrar na quarentena e as empresas tiveram que liberar esses colaboradores para sua casa. Algumas empresas liberaram 100%, outras empresas liberaram a metade. O interessante que vale a gente observar é que a produção industrial parou. Se não parou, reduziu a quase um nível de 100%. E isso, em termos econômicos, é horrível. Nós já falamos sobre isso em outro vídeo. Acompanhe aqui no nosso canal que tem mais vídeos falando sobre esse detalhe da produção industrial. Legal. Agora tem um quinto ponto que ainda não ocorreu, mas que a tendência é um ciclo, isso aí não tem segredo, isso não precisa de ter estudo para saber disso, que é algo que vai acontecer, são os servidores públicos. Os servidores públicos, por enquanto, estão trabalhando, algumas instituições, autarquias, algumas prefeituras já começam a liberar um ou outro que está naquela faixa de risco, mas o que eu quero falar é que os servidores públicos também vão sentir uma consequência, porque as empresas não estão faturando, não está tendo prestação de serviço, que tem a arrecadação do imposto, do ISS, Imposto sobre Prestação de Serviço, que vai direto para o cofre dos municípios, imposto sobre comercialização de mercadoria, que é o ICMS,
que é a arrecadação que vai direto para os cofres dos estados, e isso vai afetar diretamente o servidor público. O servidor público, ele pode sofrer aí um atraso no salário, ele pode sofrer, eu não estou falando que vai acontecer. Estou falando na visão de um economista, que isso é uma consequência. Para eu pagar alguém, eu tenho que receber um dinheiro para eu pagar outra pessoa. Nos cofres públicos é a mesma coisa. Como que é a forma de arrecadação das empresas públicas? São os impostos. E como que gera impostos? As empresas e até as pessoas físicas, até a população pagando imposto. E nós já estamos aí, vamos entrar aí em grande parte do país, 15 dias sem pagar impostos. Então, isso naturalmente vai gerar um impacto nos caixas, nos cofres públicos, que vai afetar diretamente a folha salarial. E nós sabemos que em diversas prefeituras, em diversas autarquias, uma média da folha de pagamento é em torno de mais ou menos 50% dos servidores públicos. E isso vai impactar a atividade. Então, não somente o empresário que está sofrendo muito com esse momento, posso falar isso, não somente o funcionário que está sofrendo muito também com isso, que ele tem a chance muito grande de ser desligado da empresa. Nós também já começamos a ação nesse sentido na nossa empresa. E também agora o servidor público. O servidor público que antes tinha um pensamento de uma estabilidade, de uma garantia financeira, agora é interessante começar a repensar. Porque se a empresa não está vendendo, se ela não está aberta, ela naturalmente não vai ter dinheiro para pagar os funcionários. A mesma coisa são os órgãos públicos. Se o cliente deles, que são as empresas que pagam os impostos, se elas não estão pagando os seus impostos, como que vai pagar as obrigações? E principalmente, como vai pagar o servidor público? Então é algo interessante que a gente precisa de ter atenção. Mais uma vez, não estou falando que as ações são certas ou são erradas. Estou falando do impacto que isso vai gerar no seu bolso. Até porque o nosso canal, ele chama Mapa do Dinheiro. Então o nosso canal, ele tem o foco na parte financeira das pessoas e na parte financeira das empresas. Lógico, nós vamos falar de outros conteúdos aqui, mas o que nós precisamos de abordar agora é nesse sentido. Agora eu quero falar sobre algumas consequências. Primeiro é sobre o ciclo, né? Como que funciona esse ciclo econômico. Eu já falei sobre ele, mas se resume em quê? Uma pessoa abre uma empresa, essa empresa precisa de vender para pagar as contas e pagar os funcionários, ela não consegue vender. Se ela não consegue vender, ela não paga os funcionários. Os funcionários naturalmente começam a ser prejudicados na questão financeira, que corre a chance de serem demitidos. Se eles forem demitidos, eles vão para a casa deles e vão continuar não produzindo. E aquela empresa que antes gerava emprego não começa a gerar mais. Se a empresa não gera emprego, se aquela empresa não gera emprego, naturalmente ela não gera também impostos a serem pagos. E isso vai afetando diretamente. E naturalmente, se não paga imposto, as instituições públicas também não têm recurso para honrar os seus compromissos. Então o ciclo funciona dessa maneira. É uma coisa que é feita que afeta toda uma esfera, que afeta diversos interessados nessa área. Outro ponto que eu posso destacar é sobre 4 tipos de ocupações que existem hoje. Primeiro, nós temos o empresário. O empresário é aquela pessoa que foi ousado, assumiu um grande risco, abriu empresa e começou a gerar renda, começou a ajudar na economia e na circulação de dinheiro. Essa pessoa está sendo muito afetada. Depois, nós temos o colaborador, o funcionário dessa empresa, que depende totalmente das vendas dessa empresa, que no momento está sendo muito afetado. Depois, nós temos aqui as instituições públicas, que elas precisam de receita, tanto dos funcionários pagando imposto, tanto das empresas pagando imposto. Elas não estão tendo, então está sendo complicado. E o quarto, nós temos o servidor público. O servidor público depende da receita vindo pela instituição pública, que a pessoa física, o funcionário, paga o imposto e que a empresa paga o imposto. Ou seja, nenhum dos 3 tem caixa. Como que o servidor vai ter receita? Né? Então, são esses 4 pontos. Então, o interessante que eu estou falando aqui é que esses 4 pontos têm que rever algumas posições em relação ao futuro da nossa economia. Mais uma vez, não estou falando que é uma ação certa ou uma ação errada, tem que focar nisso, tem que focar naquilo. Eu estudo economia, então é disso que eu sei falar.
O outro ponto que eu posso passar aqui são que várias pessoas vão perder o emprego. Não vou falar que podem, vou falar que vai, porque isso já está acontecendo. Isso não é previsão, isso é realidade. Posso falar que várias pessoas naturalmente perdem o emprego, se tornam inadimplentes. Não consegue pagar as suas contas. Às vezes consegue levar pelo próximo mês, mas daqui a 2 meses já vai começar a ser diferente. Outra consequência são aglomerações de pessoas, né? Está sendo batido muito na tecla para não ter aglomeração de pessoas. Mas como que faz? Eu pego o emprego, você perde o emprego, seu irmão perde o emprego, sua tia perde o emprego. Todo mundo começa a não ter dinheiro. Aí tem uma pessoa que tem dinheiro. Vamos colocar, sei lá, nossos pais têm dinheiro. Você acha que nós vamos passar fome? Não, não vamos. Nós vamos para onde? Nós vamos concentrar num lugar só. Pronto, gerou aglomeração. É só um sentido econômico. É isso que acontece, o consumo das famílias. Outro ponto, que as empresas vão falir. Isso daí também é uma consequência. Outro também que vale a pena a gente colocar aqui é que aquelas pessoas que têm imóveis, tanto imóveis para alugar ou então terrenos que pensam em vender, vão ser desvalorizados. Vai ser desvalorizado porque hoje ninguém tem dinheiro para comprar e não sabemos quando que o imóvel, aquele valor daquele imóvel há 2 meses atrás, quando que ele vai voltar a ter o mesmo preço, ter a mesma valorização. Então são alguns impactos que geram naturalmente. Outra coisa interessante é como a população está tendo que ficar em casa, a alimentação já se complica. Eu não sei vocês, mas eu, quando eu estou em casa, quero comer toda hora. Agora imagina, você está em casa, não tem uma atividade que ocupa a sua mente. Você está preocupado com a sua saúde em relação ao coronavírus. Você está preocupado porque perdeu o emprego. Você está preocupado porque não está dormindo direito. Você está preocupado com seus parentes que estão em situações difíceis. Você está preocupado porque o seu dinheiro está indo embora. Você está preocupado porque o arroz, o feijão, o tomate está tudo aumentando. Você está preocupado que daqui a algum tempo nem esse tipo de comida vai ter para você comprar. Você está preocupado que quando você sai na rua todo mundo está de máscara. Vamos parar por aqui, né? Isso vai gerando alguns efeitos em nossa mente e em nossa saúde. Então isso pode prejudicar também. É alguma das consequências de que nós estamos vivendo. E o pior de tudo, que eu vejo a pior consequência, são os sonhos que estão sendo frustrados. Sonhos que estão acabando. Porque tinha toda uma perspectiva no começo do ano. E agora? Como vai ser para frente? Algumas pessoas que já tinham algum investimento, já iniciaram uma atividade, realmente houve um impacto muito grande. Pode ser que esses sonhos delas se paralisem ou pode ser que o sonho simplesmente acabe. Mas agora eu quero falar para você de algo importante. Nós falamos todo esse panorama para você entender que é isso que está acontecendo e é isso que vai acontecer se as coisas não mudarem. Mas nós temos que entender também que nós não temos que ser dependente de ações, de leis que estão acima de nós. O sentido é que foque na solução e não no problema. Lógico, temos que respeitar as leis, eu sou a favor disso. Então nós temos que ter soluções para conseguir contornar toda essa situação de uma maneira legal, em que vai nos ajudar principalmente a curto prazo. A médio e longo prazo é outra questão, mas a curto prazo nós temos que ter uma ação imediata. Então olha só, o que nós podemos fazer? Hoje, vocês escutam falar toda vez, quase todo minuto aí, que em crise é momento de oportunidades, então é hora de você se reinventar, inovar, e é isso que eu quero falar. E às vezes nós estamos tão preocupados com o que está acontecendo, pensando lá no futuro, sofrendo aí de ansiedade, e que nós não paramos para pensar e ver possíveis soluções. Então eu quero trazer aqui para você algumas coisas que você pode fazer que vai ajudar no seu bolso no final da semana, no final do mês, até esse período passar. O primeiro é, vocês perceberam que as vendas online têm crescido muito, justamente porque a população não está saindo mais de casa. A população ela está se resguardando, ficando em suas casas para evitar o contato com outras pessoas, para não multiplicar esse vírus. Então, olha que tanto que é interessante. Se as vendas online estão crescendo muito, como que vai fazer se as pessoas não estão saindo? Como que elas vão ter acesso ao que elas estão comprando? Tá aí uma dica. Às vezes é o momento de você se tornar um entregador.
Se você começar a perceber, uma hora ou outra que você sair na rua, você vai ver que só tem motos, só tem entregadores na rua. Então, às vezes, esse é o momento de você repensar alguma atividade. Você pode trabalhar como entregador e às vezes não vai trabalhar 8, 10, 12 horas por dia. Você vai trabalhar 3, 4 horas no máximo ali, 5 horas, que isso vai ajudar na receita e vai ajudar você a cuidar da sua família. Vai ajudar você a continuar pagando as suas contas ou melhor, vai continuar te ajudando colocando comida em casa. Então isso daí é importante. Já pensou? Puxa na sua memória algum amigo, algum colega, uma empresa que tem perto da sua casa. Vai lá nele e faz uma proposta. Olha, será que não tem como você me contratar como entregador? Então eu acho que é algo interessante e realmente é algo que está valendo a pena pensar sobre isso. Dica: se você for de acordo com essa opção, com essa solução, vai o quanto antes. Porque tem certeza que outra pessoa que está assistindo esse vídeo vai fazer isso agora. E mais uma vez, vai saturar, né? Então outra opção que eu te dou aqui é sobre começar a produzir, vender alimentação. Se tem uma coisa que nós estamos percebendo, algumas empresas foram obrigadas a fechar, outras já são obrigadas a não fechar. E se você parou para pensar, se tem um tipo de empresa que não pode parar, são empresas de alimentação. Por quê? Uma parte mais técnica, né? Maslow já falava isso lá com a sua pirâmide de Maslow. Nós temos as necessidades básicas e uma das necessidades para o ser humano continuar falando, continuar escutando, continuar vivendo é a alimentação. Então pode ter certeza que isso nunca vai acabar. Pode reduzir, mas acabar não. Você precisa de se alimentar, eu preciso, todos nós precisamos. E se eu preciso, você precisa, alguém tem que fornecer. Por que esse alguém não seja você? Por que esse alguém não seja esse empreendedor que tem certeza que está aí em sua mente? Às vezes não tinha despertado isso, mas quem sabe, é o momento. Então eu acho que pode ser bem interessante. Outro ponto que eu quero falar para você que é, um terceiro ponto é sobre afiliado. O que é afiliado? Afiliado é você vender produtos digitais, chamados de infoprodutos. Certo? Ah, Neto, mas agora o pessoal não está comprando. Bacana, a minha dica é que se especialize em vender produtos digitais, porque quando as coisas normalizarem, eu tenho certeza que isso daí é o que vai bombar. Isso aí é o que vai voar na economia. E você não precisa nem de ser um produtor. Você não precisa de produzir o livro, produzir o e-book, produzir o curso, produzir a videoaula. Você pode ser o vendedor daquela videoaula. Você pode ser o vendedor daquele livro. E isso chama afiliado. Você se afilia a essa empresa e você se torna um vendedor online. Imagina o tanto que é legal. Você investe aí no máximo 2 horas por dia para você montar uma divulgação legal e deixa divulgando. Naturalmente, outras pessoas vão comprar sem você fazer esforço. Quando as coisas estão normais, não estamos em momento de crise, você pode utilizar isso como uma renda extra. Enquanto você está trabalhando às 8 horas lá na empresa, onde você é funcionário, você pode utilizar essa venda de uma forma venda passiva, né? Que você faz a divulgação nas outras redes sociais e esse anúncio seu ele vai sendo entregue para diversas pessoas, depois cai um dinheiro, uma comissão na sua conta, ou então agora nesse momento, se brincar, pode ser até a sua renda principal. Então, fique atento a isso. Qualquer coisa, pergunte, comente aqui no vídeo que a gente pode explicar um pouquinho mais. Inclusive, se você quiser, nós temos um curso online que você pode ser o nosso afiliado. Ou você pode vender o nosso curso online, tá ok? Só mandar uma perguntinha aqui nos comentários como que funciona a venda do curso online que nós vamos estar explicando. Outro ponto que eu quero falar aqui é em relação a ser um desenvolvedor de sites. Nossa, mas não tem habilidade nenhuma. Estamos no momento de aprender novas habilidades, ter novas competências. Então faça um curso simples, um curso rápido para você conseguir desenvolver, criar site, criar blogs. Ah, mas eu não sei fazer nada daquilo. Às vezes, dependendo do perfil do cliente que você for atender, o cliente ele quer apenas uma página de apresentação. Ele só quer que a pessoa clique naquele link que mandou para ele pelo WhatsApp. Quando o cliente clicar no link, vai aparecer uma página de apresentação mostrando qual é o cardápio, pensando em comida já,
qual é o cardápio, pensando quais são as opções, qual é o valor, qual é o desconto, onde que fica. E ele consegue ver a taxa de entrega, consegue saber do número do WhatsApp, um contato mais rápido, o endereço, se for o caso. Então, um desenvolvedor de site pode ser interessante. Mais uma vez, não precisa de ser aquele site complexo, aquele site todo completo, mas pode ser apenas uma apresentação do produto ou do serviço de um possível cliente seu. E também eu quero encerrar aqui como gerenciador de redes sociais. Hoje, o mercado ele está online. Então, existem muitos empreendedores, pessoas novas dos seus 18 a 28 anos que estão nesse mercado, mas também existem empresas tradicionais que os empresários já são pessoas de idade e que eles entenderam que a empresa deles, por mais que tenha muito tempo de mercado, tenha muitos clientes, eles precisam de entrar e se tornar autoridade nas redes sociais. Então tá aí uma oportunidade, tenho certeza que você conhece um amigo, ou então um amigo do seu pai, sua mãe, sua tia, alguém do seu grupo religioso tem uma empresa e faça a proposta para eles, para você gerenciar as redes sociais, mas para isso você também precisa de saber como conduzir essa questão de redes sociais. Essas foram algumas dicas que eu espero que possa ter te ajudado nesse momento complicado que nós estamos vivendo. Às vezes uma ou outra orientação pode te ajudar a ter um dinheiro no bolso aí no final do mês. Se você gostou, compartilhe, envie para uma pessoa que também possa tirar algo positivo desse vídeo. Conto com você. Uma dica, nos acompanhe nas redes sociais e no YouTube também. Lá no YouTube você pode acompanhar outros vídeos de outros temas, outras áreas e tenho certeza que vai fazer com que você cresça. Nos siga nas redes sociais, @Mapa do Dinheiro, Instagram, Facebook, Mapa do Dinheiro. Conto com você. Não esqueça, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para você ficar sabendo de todos os vídeos que vamos estar postando aqui no canal.